Codependência nunca mais. Introdução. Meu primeiro contato com codependentes aconteceu no começo dos anos 1960. Foi antes de as pessoas atormentadas pelo comportamento de outras serem chamadas de codependentes, e antes de que pessoas viciadas em álcool e outras drogas fossem identificadas como dependentes químicos. Embora não soubesse o que era codependente, eu geralmente sabia quem eles eram. Como uma alcoólica e viciada, eu tempestuosamente passei a vida ajudando a criar outros codependentes. Eu achava que codependentes eram um aborrecimento necessário. Eles eram hostis, controladores, manipuladores, indiretos, causadores de culpa, de comunicação difícil, geralmente desagradáveis, às vezes simplesmente detestáveis, e um estorvo à minha compulsão de ficar drogada. Eles gritavam, berravam, escondiam minhas pílulas, faziam cara feia, jogavam fora minhas bebidas, tentavam impedir que eu conseguisse drogas, queriam saber por que eu estava fazendo isso com eles e o que estava errado comigo. Mas eles estavam sempre lá, prontos para me resgatar dos desastres causados por mim mesma. Os codependentes de minha vida não me compreendiam, e a incompreensão era mútua. Eu mesma não compreendia nem a mim e nem a eles. Meu primeiro contato profissional com codependentes aconteceu anos mais tarde, em 1976. Naquela época, em Minnesota, os viciados e alcoólicos já haviam se tornado dependentes químicos. Suas famílias e seus amigos haviam se tornado outros significantes, e eu me tornara uma viciada e alcoólica em recuperação. Naquela época, eu trabalhava como assistente social na área de dependência química. Nessa vasta rede de instituições, programas e agências que ajudam as pessoas quimicamente dependentes a ficarem boas. Como sou mulher e a maioria dos outros significantes naquela época era de mulheres, e como eu era a mais nova e nenhuma das minhas companheiras de trabalho queria fazê-lo, meu chefe no Centro de Tratamento de Minneapolis designou-me para organizar grupos de apoio para esposas de viciados que frequentavam o programa. Eu não estava preparada para aquela tarefa. Ainda achava os codependentes hostis, controladores, manipuladores, dissimulados, causadores de culpa, de comunicação difícil e muito mais. Em meu grupo eu via pessoas que se sentiam responsáveis pelo mundo inteiro, mas que se recusavam a ser responsáveis por dirigir e viver as próprias vidas. Vi pessoas que constantemente se doavam a outros, mas que não sabiam como receber. Vi pessoas se doarem até ficarem revoltadas, exaustas e vazias. Vi algumas se doarem até desistir. Vi, inclusive, uma mulher se doar e sofrer tanto que morreu de velhice e causas naturais aos 33 anos. Era mãe de 5 filhos e casada com um alcoólico preso pela terceira vez. Trabalhei com mulheres que eram especialistas em controlar tudo ao seu redor, mas essas mesmas mulheres duvidavam de sua capacidade de cuidar de si mesmas. Vi pessoas como zumbis correndo de uma atividade para outra, sem pensar. Vi bajuladores, mártires estoicos, tiranos, bêbados decadentes, bêbados dependentes e, parafraseando H.S. em sua peça de teatro A Grande Esperança Branca, de rostos despencados distribuindo desgraças. A maioria dos codependentes era obcecada por outras pessoas. Com grande precisão e detalhes, podiam recitar longas listas de comportamentos dos viciados, o que pensavam, sentiam, faziam e diziam, e o que não pensavam, não sentiam, não faziam e não diziam. Os codependentes sabiam o que os alcoólicos ou os viciados em outras drogas deviam e não deviam fazer, e especulavam longamente sobre as razões que os levavam a fazer ou não aquelas coisas. Mas esses mesmos codependentes que compreendiam tão bem os outros não conseguiam enxergar a si mesmos. Não sabiam o que sentiam, não tinham certeza do que pensavam
e não sabiam o que poderiam fazer para resolver os próprios problemas, se é que tinham problemas, mas não relacionados a seus alcoólicos. Formavam um grupo formidável aqueles codependentes. Sofriam, reclamavam e tentavam controlar tudo e todos, menos eles mesmos. E, com exceção de alguns modelos pioneiros em terapia familiar, muitos assistentes sociais, eu inclusive, não sabiam como ajudá-los. A área da dependência química estava florescendo, mas a ajuda era concentrada apenas no viciado. A literatura e o treinamento sobre terapia familiar eram escassos. De que os codependentes precisavam? O que queriam? Não eram apenas uma extensão do alcoólico, visitantes do centro de tratamento? Por que não cooperavam, em vez de sempre trazerem problemas? Os alcoólicos tinham uma boa desculpa para serem tão malucos. Eles viviam bêbados. Mas os outros significantes não tinham desculpas. Eram daquele jeito mesmo sóbrios. Eu logo incorporei duas crenças populares. A primeira: esses codependentes loucos, outros significantes, estão mais doentes do que os codependentes loucos, outros significantes. Desculpa, eu errei. E como eu não vou voltar, eu vou só corrigir aqui meu erro. Eu logo incorporei duas crenças populares. A primeira: esses codependentes loucos, outros significantes, estão mais doentes do que os alcoólicos. A segunda: não é à toa que o alcoólico bebe. Quem não beberia se tivesse uma mulher louca como aquela? Naquela época eu já estava sóbria havia algum tempo. Começava a compreender a mim mesma, mas não compreendia a codependência. Tentei, mas não consegui. Até anos mais tarde, quando comecei a me envolver tanto no caos dos alcoólicos, que deixei de viver minha própria vida. Deixei de pensar, deixei de sentir emoções positivas e estava cheia de raiva, amargura, ódio, medo, depressão, impotência, desespero e culpa. Às vezes, queria deixar de viver. Não tinha energia, passava a maior parte do tempo preocupando-me com as pessoas e tentando descobrir como controlá-las. Não conseguia dizer não a qualquer coisa, menos a diversão. Nem se minha vida dependesse disso, e dependia. Meus relacionamentos com parentes e amigos ficaram de cabeça para baixo. Senti-me terrivelmente injustiçada. Perdera-me a mim mesma e não sabia como isso tinha acontecido. Não sabia o que havia acontecido. Achei que estava ficando louca e pensava, de dedo em riste para as pessoas à minha volta, que a culpa era delas. Desgraçadamente, além de mim, ninguém mais sabia o quão mal eu me sentia. Meus problemas eram meus segredos. Ao contrário dos alcoólicos e de outras pessoas, os problemáticos em minha vida, eu não saía por aí fazendo grandes sujeiras, esperando que alguém as limpasse atrás de mim. Na verdade, comparada aos alcoólicos, eu parecia muito bem. Eu era tão responsável, tão segura. Às vezes eu não tinha certeza de ter algum problema. Sabia que eu me sentia miserável, mas não compreendia porque minha vida não estava boa. Depois de zanzar em desespero por algum tempo, comecei a compreender. Como muitas pessoas que julgam outras duramente, descobri que acabara de fazer uma longa e dolorosa caminhada ao lado daqueles a quem eu tinha julgado. Agora compreendia aqueles loucos codependentes. Eu me tornara um deles. Pouco a pouco comecei a escalar meu abismo sombrio. Ao longo do caminho, desenvolvi um apaixonado interesse pelo assunto da codependência. Como assistente social, embora não trabalhasse mais o tempo todo na área, ainda me considerava uma, e como escritora, minha curiosidade foi despertada. Como uma codependente inflamada e prestimosa, segundo o frequentador do Al-Anon, que precisava de ajuda, eu também tinha interesse pessoal no assunto.